Os lagartos conseguiram se espalhar por praticamente todos os continentes do planeta, com exceção da Antártida. A maioria das espécies caberia confortavelmente na palma da mão de alguém, mas um punhado delas cresceu tanto que parece confundir a linha entre réptil e algo muito mais antigo e parecido com um dinossauro. Alguns desses gigantes são fortes o suficiente para dominar presas que pareceriam completamente improváveis para qualquer lagarto enfrentar. Neste vídeo, vamos contar os 10 maiores lagartos do planeta, começando nossa jornada na América do Sul. O teiu preto e branco argentino detém o título de maior espécie de teiu do mundo, e seu padrão marcante em preto e branco faz com que pareça ter sido desenhado por um artista, em vez de moldado pela evolução. Essa espécie habita as pastagens, savanas e bordas de floresta da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. São onívoros espertos e adaptáveis, dispostos a comer quase qualquer coisa pequena o suficiente para engolir: insetos, caracóis, frutas, ovos, pequenos mamíferos, aves e carcaças. Entre os lagartos, eles se destacam por uma inteligência incomum, capazes de reconhecer as pessoas que cuidam deles, aprender comandos básicos e até desenvolver certos hábitos de convivência doméstica, o que os tornou um dos répteis grandes mais procurados no comércio de animais exóticos. Essa popularidade, porém, teve um efeito colateral significativo. Teius que fugiram ou foram deliberadamente soltos formaram uma população invasora próspera no sul da Flórida, onde o clima ameno e a fartura de alimento permitem que se multipliquem. Já se espalharam por diversos condados e, como têm grande apetite por ovos, representam uma ameaça séria aos ninhos de aves que nidificam no solo, tartarugas marinhas e até o crocodilo americano. Autoridades de vida selvagem da Flórida lançaram programas de captura e remoção, mas assim como acontece com as jiboias birmanesas, esses animais são notoriamente difíceis de localizar e ainda mais difíceis de eliminar por completo depois de estabelecidos. Um teiu argentino adulto pode chegar a aproximadamente 1,40 m de comprimento e pesar cerca de 8 quilos, o que o torna não apenas a maior espécie de teiu, mas também um dos lagartos mais pesados encontrados nas Américas. Isso garante ao teiu o 10º lugar da lista. Seguindo para o Caribe, encontramos a iguana rinoceronte, um lagarto robusto e de aparência blindada, nativo da ilha de Hispaniola, dividida entre o Haiti e a República Dominicana, além de algumas ilhas vizinhas. Seu nome vem das protuberâncias ósseas em formato de chifre no focinho, que lhe dão um ar visivelmente pré-histórico. Encarar um macho grande nos olhos faz qualquer um imaginar que está diante de uma criatura que conviveu com os dinossauros. A dieta é predominantemente vegetariana, baseada em folhas, flores, frutas e sementes, embora ocasionalmente complementem a alimentação com insetos, pequenos animais e carcaças. A mordida é surpreendentemente forte, e uma picada defensiva pode ser genuinamente dolorosa. Os machos defendem seu território com ferocidade, exibindo balanços de cabeça dramáticos, inflando o corpo e às vezes partindo para o combate direto durante a época de reprodução, batendo as cabeças e mordendo caudas e patas até que ambos os rivais fiquem ensanguentados e exaustos. A espécie está atualmente classificada como vulnerável, ameaçada pela perda de habitat por predadores introduzidos pelo homem, como gatos, cães e mangustos, e pela demanda contínua do comércio ilegal de animais de estimação. Uma iguana rinoceronte pode atingir cerca de 1,30 m de comprimento e pesar perto de 10 quilos, o que lhe garante o 9º lugar em nossa lista. De lá, seguimos para as Ilhas Galápagos para conhecer o único lagarto do mundo que realmente se adaptou à vida no mar. A iguana marinha não existe em nenhum outro lugar do planeta, e é o único lagarto conhecido que se alimenta no oceano. Esses animais mergulham para se alimentar de algas que crescem em rochas submersas e formações de recife, impulsionando-se com caudas achatadas e raspando a vegetação com focinhos rombudos e arredondados. São capazes de prender a respiração por até 30 minutos durante um mergulho, embora uma sessão típica de alimentação dure entre 5 e 10 minutos, podendo atingir profundidades superiores a 20 metros. Como são de sangue frio e perdem calor rapidamente nas águas geladas de Galápagos,
Passam boa parte do dia estendidas sobre as rochas vulcânicas negras, absorvendo o sol para recuperar a temperatura corporal depois de cada mergulho. Também desenvolveram uma solução bastante cômica para um problema biológico: livrar-se do excesso de sal. Passar tanto tempo em água salgada e comer algas carregadas de minerais dissolvidos faria os níveis de sal no sangue subirem a patamares perigosos, se não houvesse uma forma de eliminá-lo. A resposta delas é espirrar o excesso para fora. Glândulas especializadas, ligadas às narinas, filtram constantemente sódio e potássio da corrente sanguínea, transformando-os em uma salmoura concentrada que é expelida em um jato forte sempre que a iguana exala com força pelo nariz. Como essas iguanas costumam tomar sol com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, esse jato salgado frequentemente acaba caindo sobre o próprio rosto, formando uma crosta branca e cristalizada na cabeça e no focinho ao longo do dia. Um macho grande tomando sol pode acabar parecendo polvilhado de açúcar de confeiteiro, o que não ajuda em nada a sua reputação já pouco glamourosa. Quando Charles Darwin encontrou essas criaturas durante sua famosa visita em 1835, ele as descreveu em termos nada lisonjeiros, chamando-as de feias e desajeitadas. Uma crítica bastante ousada, vinda de um homem que passou anos confinado em um navio cercado de marinheiros. Apesar da avaliação dura de Darwin, a iguana marinha se tornou um dos símbolos mais queridos de Galápagos e um exemplo marcante de como o isolamento em ilhas pode impulsionar mudanças evolutivas extraordinárias. Essa espécie chega a cerca de 1,30 m de comprimento e cerca de 12 quilos de peso, com os maiores indivíduos encontrados na Ilha Isabela. Isso coloca a iguana marinha na 8ª posição. Em seguida, vamos até as regiões tropicais das Américas para falar da iguana verde, um dos lagartos mais reconhecíveis do planeta. Com a pele de um verde vibrante, a longa cauda em formato de chicote e a crista de espinhos ao longo da coluna, ela se tornou presença constante em lojas de animais, documentários sobre vida selvagem e panfletos de turismo tropical. Sua área de distribuição natural cobre a América Central e do Sul, partes do Caribe e regiões do México, onde leva uma vida arborícola no alto do dossel florestal, alimentando-se principalmente de folhas, flores e frutas. Apesar de serem herbívoras, são animais surpreendentemente atléticos, capazes de correr a até 35 km por hora, nadar com força graças às caudas achatadas e sobreviver a quedas de mais de 15 metros de altura, usando a cauda para se estabilizar e as pernas fortes para amortecer o impacto. Assim como o teiu, a iguana verde se tornou um sério problema invasor no sul da Flórida, onde populações originadas de animais que fugiram ou foram abandonados explodiram para centenas de milhares de indivíduos. Elas causaram danos reais à infraestrutura, escavando túneis nas margens de canais e em muros de contenção, enfraquecendo estruturas que protegem comunidades de áreas baixas contra inundações. Também destroem jardins, comem plantas ornamentais e deixam fezes espalhadas em calçadas, decks de piscina e varandas, comportamento que não conquistou muitos fãs entre os moradores da Flórida. O estado retirou oficialmente o status de proteção da espécie e os moradores têm permissão para eliminá-las de forma humanitária em suas propriedades. Uma iguana verde pode atingir cerca de 2 metros de comprimento total, sendo mais da metade composta pela cauda, e pesar em torno de 9 quilos, embora alguns exemplares excepcionais em cativeiro tenham ultrapassado essa marca. Isso garante à iguana verde o 7º lugar. De lá cruzamos para a África para conhecer o varano de garganta preta, um dos maiores lagartos do continente. É um animal robusto e musculoso, encontrado nas savanas e florestas abertas do leste e sul da África, do Quênia e da Tanzânia até a África do Sul. O nome vem da coloração escura da garganta, que se intensifica durante exibições de ameaça, quando o lagarto infla o pescoço para parecer maior e mais intimidador. Esses varanos são caçadores oportunistas que comem praticamente qualquer coisa disponível, incluindo insetos, caracóis, caranguejos, aves, ovos, pequenos mamíferos e outros répteis, e são inteligentes o suficiente para memorizar fontes de alimento confiáveis e voltar a elas repetidamente. Tem parentesco próximo com o dragão de Komodo e uma estrutura corporal semelhante, embora em escala bem menor.
A mordida não é venenosa no sentido clássico, mas como em outros varanos, glândulas na mandíbula inferior secretam compostos tóxicos capazes de causar inchaço, dor intensa e sangramento prolongado em quem for mordido. Sua inteligência e a tendência a tolerar manuseio, quando criados perto de humanos desde filhotes, os tornaram populares no meio dos criadores de répteis exóticos, embora o porte e a força exijam donos experientes e recintos apropriados. Essa espécie chega a cerca de 2 metros e 10 centímetros e aproximadamente 20 quilos, o que a coloca na sexta posição. Permanecendo no continente africano, chegamos ao varano do Nilo, encontrado por quase todo o continente, do Egito ao norte, até a África do Sul ao sul, o que o torna um dos lagartos grandes mais frequentemente avistados em toda a Sápfica. São animais semiaquáticos raramente encontrados longe da água, e nadadores fortes, mergulhando em rios, lagos e pântanos, tanto para escapar de perigos quanto para caçar. A dieta é notavelmente ampla, incluindo peixes, sapos, caranguejos, aves, ovos, pequenos mamíferos e até ovos de crocodilo. Estão entre os poucos animais na África com coragem para invadir ninhos de crocodilo, desenterrando os ovos enquanto a mãe crocodilo está ausente. Esse hábito é tão comum que, em certas regiões, acredita-se que os varanos do Nilo devorem até metade de todos os ovos de crocodilo postos em uma temporada, afetando significativamente o crescimento populacional dos crocodilos. Também se estabeleceram como espécie invasora na Flórida, com uma população reprodutiva consolidada na região de Cape Coral desde pelo menos o início dos anos 2000. Assim como o teiu e a iguana verde, sua chegada remonta ao comércio de animais de estimação, e sua dieta adaptável e afinidade com a água permitiram que se integrassem ao ecossistema da Flórida com uma facilidade preocupante. Os varanos do Nilo podem chegar a cerca de 2 metros e 40 centímetros e cerca de 20 quilos, com registros históricos sugerindo indivíduos ainda maiores em partes da África Ocidental. Isso garante ao varano do Nilo o quinto lugar. Nossa próxima parada é o interior australiano, lar do perenti, o maior lagarto da Austrália e o quarto maior do mundo inteiro. É um caçador genuinamente formidável, que impõe respeito até a criaturas muito maiores do que ele. Encontrado nas regiões áridas e semiáridas do centro e oeste da Austrália, habita afloramentos rochosos, terrenos desérticos cobertos de vegetação rasteira e a icônica paisagem de terra vermelha do interior. É um predador veloz, poderoso e surpreendentemente ágil, capaz de perseguir coelhos, pequenos cangurus e outros lagartos em disparadas que chegam a 40 quilômetros por hora em trechos curtos. Em velocidade máxima, o perente muda para uma corrida bípede, erguendo-se sobre as patas traseiras com o corpo na vertical e as patas dianteiras recolhidas junto ao peito. Uma cena que parece saída da era dos dinossauros e é genuinamente impressionante de se testemunhar ao vivo. Algumas outras espécies de varano conseguem fazer isso, mas nenhuma de forma tão dramática quanto o parent. Seu cardápio inclui coelhos, abundantes na Austrália como espécie invasora, além de lagartos menores, cobras, insetos, aves, ovos e carcaças. Também é conhecido por caçar cobras venenosas, incluindo assim a cobra marrom e a cobra mulga, aparentemente sem sofrer consequências, o que sugere alguma resistência natural aos venenos das cobras australianas. Os aborígenes australianos mantêm uma conexão profunda e duradoura com o perenti, presente nas histórias do tempo do sonho, em tradições cerimoniais e na arte rupestre de diversas comunidades indígenas dentro de sua área de distribuição. Por milhares de anos, serviu como importante fonte de alimento, com sua gordura usada em medicina tradicional e em cerimônias, e ainda é caçado hoje por alguns grupos indígenas sob direitos tradicionais, ocupando um lugar significativo na cultura indígena australiana. Apesar do porte imponente e da habilidade de caça, o perenti é uma criatura naturalmente tímida, que quase sempre foge do contato humano, e mordidas são raras. Quando ocorrem, porém, a combinação de dentes afiados, secreções tóxicas e bactérias presentes na boca, pode produzir ferimentos que demoram a cicatrizar e são propensos a infecções sérias.
O perente chega a cerca de 2,5 metros de comprimento e cerca de 20 quilos, consolidando seu posto como o maior lagarto da Austrália e garantindo o quarto lugar. De lá viajamos até as florestas de Papua Nova Guiné para conhecer o varano-crocodilo, um dos lagartos mais compridos ainda vivos. Seu corpo esguio e alongado, o pescoço estendido e a cauda preensa e poderosa lhe dão uma aparência mais parecida com a de uma cobra do que com a de um lagarto típico. É encontrado exclusivamente nas florestas tropicais de Baixada de Papua Nova Guiné, passando a maior parte do tempo nas árvores, onde as garras longas e a cauda preensa permitem que se mova entre os galhos, com uma agilidade quase impossível para um animal tão comprido. Alguns relatos afirmam ter havido indivíduos de até 5 metros, embora as medições mais confiáveis apontem um máximo entre 2 e 3 metros, com boa parte desse comprimento vindo de uma cauda excepcionalmente longa, que pode ser mais do que o dobro do comprimento do corpo. Herpetólogos consideram o varano-crocodilo uma das espécies de varano mais imprevisíveis e agressivas, e criadores experientes o descrevem como nervoso, de movimentos rápidos e disposto a morder assim que se sente encurralado. Seus dentes são longos, curvos e em formato de lâmina, feitos para agarrar e rasgar em vez de esmagar, e a mordida de um exemplar grande pode causar cortes profundos que sangram intensamente devido a compostos anticoagulantes presentes na saliva. Em Papua Nova Guiné, esse lagarto é tratado com uma mistura de reverência e temor, e sua pele é tradicionalmente usada na fabricação dos tambores kundu, instrumentos centrais na vida cerimonial da ilha. Medições confirmadas indicam um comprimento entre 2,40 metros e 3 metros, e um peso em torno de 20 quilos, embora sua estrutura esguia signifique que pesa consideravelmente menos do que outros varanos de comprimento semelhante. Isso garante ao varano-crocodilo o terceiro lugar. Em seguida, vamos ao Sudeste Asiático, conhecer o varano de água asiático, o segundo maior lagarto do planeta em peso e, possivelmente, o réptil grande mais adaptável e tolerante à vida urbana em toda a Ásia. Sua distribuição vai do Sri Lanka e leste da Índia, passando por Bangladesh, Myanmar, Tailândia, Camboja, Vietnã, Malásia, Singapura e Indonésia, até as Filipinas. Ele prospera em praticamente qualquer ambiente dentro desse território enorme, de manguezais intocados e sistemas fluviais remotos a canais de drenagem, lixões, canteiros de obras e parques urbanos, em algumas das cidades mais populosas e movimentadas da Ásia. Em Bangkok, é normal avistar um varano de água nos canais ou nos parques públicos do centro, e eles são vistos regularmente nadando no rio Chao Phraya, ao lado de barcos de passageiros, balsas e embarcações de pesca, aparentemente indiferentes ao barulho, à poluição e à presença constante de pessoas. O Parque Lumpini, um dos espaços verdes mais queridos do centro de Bangkok, abriga uma população de mais de 400 varanos de água, que se tornou uma atração turística por si só, com visitantes fotografando os lagartos enquanto tomam sol nas margens dos lagos, deslizam pelos lagos ornamentais e atravessam as trilhas com a confiança tranquila de animais que não têm predadores dentro dos limites da cidade. Em Singapura, já foram vistos espalhados pelos gramados bem cuidados de parques públicos, nadando em canais de reservatórios e até entrando nos andares térreos de shoppings e praças de alimentação, provocando o tipo de pânico educado e contido que só os singapurenses parecem conseguir demonstrar com elegância. A dieta é tão variada quanto o habitat, incluindo peixes, caranguejos, sapos, aves, ovos, ratos, cobras, tartarugas, lagartos menores e carcaças, tudo consumido com o mesmo entusiasmo e sem preferência particular. Nas cidades, tornaram-se hábeis catadores, aproveitando o lixo produzido pelos assentamentos humanos, e sua disposição para conviver com pessoas ajudou a garantir sua sobrevivência mesmo enquanto outras populações de répteis grandes declinavam. Nadadores fortes conseguem permanecer submersos por longos períodos, e suas caudas longas e achatadas lateralmente funcionam como lemes eficientes, permitindo que se movam pela água com velocidade e controle impressionantes. O varano de água asiático
pode chegar a cerca de 3 metros de comprimento e até 50 quilos nos maiores exemplares, o que o torna um predador genuinamente enorme por qualquer critério. Isso garante a ele o segundo lugar. E para nossa última entrada, viajamos até um pequeno grupo de ilhas no leste da Indonésia para conhecer o campeão indiscutível entre todos os lagartos. O dragão de Komodo é o maior lagarto vivo da Terra e está entre os predadores répteis mais temíveis a existir desde o fim da era dos dinossauros. É encontrado apenas em um pequeno conjunto de ilhas indonésias, principalmente Komodo, Rinca, Flores e de Limotang, onde reina como predador de topo, ocupando o ápice da cadeia alimentar sem nada a temer ao atingir a idade adulta. Um dragão de Komodo adulto pode superar 3 metros de comprimento e ultrapassar 70 quilos de peso, sendo que o maior exemplar já registrado pesava aproximadamente 166 quilos, embora esse indivíduo fosse um animal excepcionalmente grande em cativeiro, quase certamente mais pesado do que qualquer exemplar vivendo hoje na natureza. Por anos, pesquisadores acreditaram que o sucesso do dragão de Komodo na caça vinha da força bruta combinada com dezenas de espécies de bactérias nocivas presentes na saliva, provocando o que equivalia a um ferimento infectado de ação lenta, que matava a presa gradualmente ao longo de vários dias. Essa explicação bacteriana foi amplamente ensinada e repetida em inúmeros documentários sobre natureza. Mas um estudo revolucionário de 2009 derrubou essa teoria, revelando que os dragões de Komodo na verdade possuem glândulas de veneno na mandíbula inferior, que produzem uma mistura de proteínas nocivas, incluindo compostos que impedem a coagulação do sangue, substâncias que derrubam a pressão arterial e agentes que provocam choque. Quando um dragão de Komodo morde, o veneno entra no ferimento através de sulcos ao longo dos dentes, causando uma queda rápida na pressão arterial, sangramento descontrolado e choque eventual, o que enfraquece a presa e facilita muito sua finalização. Essa descoberta transformou nossa compreensão do dragão de Komodo, deixando de vê-lo como um caçador dependente de bactérias para reconhecê-lo como um verdadeiro predador venenoso. E é considerada uma das descobertas mais importantes da ciência dos répteis no século XXI. Ao caçar presas maiores, como búfalos de água, veados de Timor e javalis, sua estratégia é lenta e calculada, podendo se estender por horas ou até dias. Um dragão de Komodo normalmente ataca a partir de um esconderijo, aplicando uma mordida profunda e rasgante nas pernas, no abdômen ou na garganta, e então simplesmente segue o animal ferido em um ritmo tranquilo, enquanto o veneno, a perda de sangue e o choque o vão desgastando aos poucos. Outros dragões nas proximidades percebem o cheiro de sangue e começam a se aproximar, e a alimentação final pode envolver vários dragões dilacerando a carcaça ao mesmo tempo, uma cena que parece saída de um pesadelo pré-histórico. São capazes de comer até 80% do próprio peso corporal em uma única refeição, e depois de uma refeição farta, um dragão de Komodo pode ficar semanas ou até meses sem comer novamente. Diversos ataques confirmados contra humanos já ocorreram ao longo dos anos, alguns deles fatais. Guardas florestais nas ilhas de Komodo e Rinca carregam bastões de madeira bifurcados para manter os dragões que se aproximam à distância. E visitantes do Parque Nacional de Komodo precisam sempre estar acompanhados de guias treinados. Apesar do perigo real que representam, os dragões de Komodo se tornaram uma das atrações turísticas mais valiosas da Indonésia, e a receita gerada pelos visitantes do parque tem oferecido um forte incentivo econômico para continuar protegendo esses animais extraordinários. O dragão de Komodo conquista o primeiro lugar sem discussão, e sua combinação de tamanho, veneno, astúcia e paciência o torna um dos predadores mais impressionantes vivos hoje. Um eco-vivo de uma era em que répteis gigantes dominavam o mundo. Claro que existem outras espécies de lagartos enormes que facilmente poderiam ter entrado nesta lista, e provavelmente alguns de vocês teriam escolhido outras. Se você tem alguma sugestão de quem mais merecia entrar, deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.